Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus, trazendo aqui mais uma lição da fé ao seu coração, na certeza de que essa palavra, como toda palavra de Deus, não voltará vazia. Aonde o Espírito Santo a enviar, ela vai iluminar muitas vidas em nome de Jesus. Amigos, temos aqui uma palavra muito forte, uma palavra que eu creio que é algo profético para as nossas vidas, o nosso tempo, a nossa geração, em nome de Jesus. É um alerta de Deus, é uma orientação de Deus para a nossa geração e para o nosso tempo. O título da nossa mensagem é Permanecendo no ensino de Cristo diante dos sinais do fim dos tempos. Permanecendo no ensino de Cristo diante dos sinais do fim. Amém? Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, como? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Então, aqui o Espírito com letra maiúscula significa dizer que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus alertando sobre o quê? Que nos últimos tempos serão tempos difíceis. Alguns irão se apostatar, se afastar, se desviar da fé. Mas de que maneira? Dando ouvidos a espíritos de demônios, a doutrinas de demônios, melhor dizendo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quer dizer, a doutrina é o ensinamento, doutrina é ali um segmento. Então, o mal, ele tem os seus ensinamentos, entre aspas, ele tem os seus segmentos, e muitas pessoas que não conhecem o Deus vivo, elas estão envolvidas no engodo de Satanás, como um dia muitos de nós que estamos na fé estivemos. Eu mesmo estive, sim. Eu sei de onde Deus me tirou. E assim, eu sei que muitas pessoas, às vezes por inocência, por ter nascido num lar ali que professavam uma fé que não é a fé bíblica, não é a fé no Evangelho de Cristo, é no Evangelho do fulano ciclano, mas não é o Evangelho de Cristo, e tantos outros segmentos, que surgiram aí, fazendo as pessoas ir por um caminho que parece bom, mas que no final é caminho de morte, porque não está de acordo às Escrituras Sagradas, palavra de Deus. Mas o Espírito, aqui ele alerta, com muita veemência, de que muitas pessoas que já estavam na fé, já estavam ali em Cristo, já estavam no ambiente da fé, no corpo de Cristo, alguns destes iriam se desviar, dando ouvidos a espíritos de engano, a doutrinas de demônio. Então é diferente, não é aquela pessoa que já nasceu ali no engano, que cresceu aprendendo a crer naquilo que não é de Deus. Não, são pessoas que estavam na fé em Jesus, são pessoas que estavam professando a fé em Cristo, irão se afastar e começar a seguir o engano do mal. Então aqui o Espírito Santo traz um alerta, que no final dos tempos isso iria acontecer. Muitas pessoas andando na verdade iriam deixar a verdade de lado para seguir a mentira, para seguir o engano do mal. Então nós temos, meus amigos, que abrir os nossos olhos e estar cada vez mais atento, porque o ladrão, ele luta para roubar aquilo que é nosso, e o ladrão é o diabo. Ele luta para roubar a tua salvação, a tua comunhão com Deus, a tua vida com Deus, a tua eternidade com Deus.
E você e eu, todos nós, temos que estar apercebidos em todo o tempo. Olha o que acontece. Eu quero trazer 3 exemplos da Bíblia de formas que a humanidade, que as pessoas que estavam até em Cristo irão se afastar da verdade e seguir a mentira. Trazendo esses 3 exemplos, eu quero abrir o teu entendimento, abrir os teus olhos, para que você jamais seja enganado e, consequentemente, perca a sua bênção. Que você jamais perca a bênção de Deus para a sua vida. Lá, aqui no outro livro de 2 Timóteo, logo em seguida, no capítulo 4 também, 2 Timóteo 4, do versículo 1 até o 5, traz aqui a seguinte orientação, alerta. Diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo e a fora de tempo, ou seja, que insista, né? Diz mais, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo, olha o que diz, em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, né, conforme as suas próprias concupiscências, né? Então ele diz que amontoarão para si, né, doutores, ensinamentos, conforme as suas concupiscências, que significa conforme as suas vontades. Então, meus amigos, é outra alerta aqui de Deus na mesma direção. Ele está falando, né, que virá o tempo em que muitas pessoas elas não aceitarão mais ouvir a palavra de Deus, no sentido de aceitar a palavra de Deus no seu coração. Aceitar ali a repreensão, a correção, o pastoreio do Senhor Jesus sobre a vida delas. Elas procurarão justificar os seus erros, amontoarão para si doutores, ensinamentos, conforme as suas concupiscências, as suas vontades. Quer dizer, elas procurarão justificar os seus erros com base em outros ensinamentos. Às vezes até mesmo tirando da Bíblia, tirando do contexto para justificar os seus erros, ou inventar ou distorcer aquilo que está escrito. Nós vemos hoje que existe muitos e muitos segmentos surgindo. Existe lá a igreja do Lúcifer, existe tantos outros segmentos de um grupo de pessoas que usa a Bíblia de uma maneira distorcida para justificar ali os seus pecados, os seus erros, e condena quem está ensinando a verdade de Deus. Quer dizer, são inúmeras maneiras que o diabo tem trazido para enganar as pessoas, apresentando uma porta larga, um caminho mais fácil para, supostamente, entrar no reino do céu. E a gente sabe que Jesus falou, a porta larga leva para a perdição, né? Estreito é o caminho, né, que nos leva para a vida, são poucos os que entram por ele, Jesus falou. E larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e são muitos que entram por ele. Então, quem busca a facilidade vai encontrar Satanás trazendo, vamos dizer assim, base para elas, para as pessoas justificar os seus erros e não seguir a verdade de Deus que as levaria à salvação eterna. Amigos, temos que abrir os olhos. Haverá tempo que não suportarão, né, a sã doutrina, não aceitarão a palavra de Deus, a vontade de Deus, o cuidado de Deus. Como assim? Irão querer permanecer nos seus erros, muitas pessoas,
e com isso vão procurar ali justificar os seus erros com determinados ensinamentos, determinados segmentos e entre aspas, ensinadores, né? Profetas e etc. Né? Então não estou aqui falando que é todo mundo que irá pregar o engano, não. Surgirá pessoas usadas pelo diabo, trazendo ensinamentos distorcidos da palavra de Deus, que levarão a pessoa, né, a ter ali como dar um jeitinho nos seus erros, de tal maneira que eles não pareçam pecado, que eles pareçam algo que Deus até aprova. E é uma abominação o que muitas pessoas fazem, que a gente já tem visto acontecer, né? E é muito triste, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Já nesse tempo, esse texto tem se cumprido. Há uma outra palavra que diz, lá em Mateus capítulo 22, no versículo 12 e 13, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, irmãos, é que muitas pessoas vão procurar justificar os seus erros. Esta é uma das maneiras que as pessoas irão se apostatar da fé, né? Encontrando base para justificar os seus erros até dentro da Bíblia, mas de uma maneira distorcida que com certeza Deus não está abençoando e jamais vai abençoar. Lá em Mateus 24, no versículo 12 e 13 também fala, e olha o que o Senhor Jesus falou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, diz mais, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. O que nós vemos aqui? Pessoas se tornando egoístas, pessoas não amando a alma do seu próximo, não lutando para salvar almas, para levar o evangelho, né? Para alcançar almas para o reino de Deus. Nós vemos uma humanidade carente de Deus, necessitada da salvação do Senhor Jesus. Mas nós vemos uma igreja que sim, tem aqueles que não se dobram para Baal, que estão na linha de frente, levando o evangelho. Nós temos muitas pessoas patrocinando a pregação do evangelho, mas nós temos muitas pessoas também acomodadas, porque pensam, mas o outro e o ciclano vai fazer, eu não preciso fazer. Nós vemos muitas pessoas dizendo, a igreja sou eu não preciso ir na igreja, eu não preciso, porque a igreja sou eu. Então esse é um pensamento, como eu disse num vídeo anterior, egoísta. É o que Jesus falou, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então a pessoa que diz, eu sou a igreja, eu não preciso estar na igreja, em outras palavras, o amor dela pelo próximo, pelas almas, ele está se esfriando cada vez mais. Porque enquanto ela diz isso, há muitas pessoas carecendo de uma libertação, de uma cura, de uma salvação que vem de Deus. Há muitas pessoas se matando, há muitas pessoas entrando em depressão, há muitas pessoas entrando no vício, né? E por falta de uma palavra, por falta de um bom testemunho, por falta de um convite de alguém para essa pessoa vir para a igreja, buscar Deus, se levantar com Deus, lutar com Deus e vencer. E aí, enquanto muitos estão dizendo, a igreja sou eu, outros estão padecendo nas mãos de Satanás. Cadê a igreja do Senhor Jesus? Ela precisa estar ativa, levando o evangelho, sendo testemunha de Jesus, e não acomodada, né? Guardando para si o que recebeu e não pensando nas outras pessoas. Jesus falou que isso iria acontecer. Então, uma outra maneira
das pessoas apostatar, se afastar da fé, é dessa forma, meus irmãos. É se tornando egoísta. E é o que Jesus falou que iria acontecer no final dos tempos. Muitos se tornariam egoístas, né? E já estariam, eu já tenho todo um conhecimento bíblico, eu já tenho uma vida com Deus, e a pessoa ia começar ali a guardar isso para ela só, sem pensar nas almas que ainda estão perdidas, necessitando da salvação, que elas poderiam levar, né? Que Jesus poderia usar elas para levar, mas elas estariam ali fechadas só para ela, e assim Deus não poderia usá-las. Então, mais uma forma nós temos que estar alerta para que isso não venha entrar no nosso coração como uma doutrina, um ensinamento, né, que muitos pegam da Bíblia e distorcem para justificar o seu erro. Mais uma vez, né? Então, nós temos que cuidar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Muitos irão procurar justificar os seus erros. É uma maneira, né, usando a Bíblia, é uma maneira de se apostatar da fé. Outros se tornariam egoístas, pensando apenas em si e não no próximo, não nas almas que ainda estão perdidas. E um outro exemplo que eu quero te mostrar está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 17, que é mais um sinal, né, do final dos tempos, a maneira que as pessoas irão apostatar da fé. Em nome de Jesus, que nós temos que estar atentos para não entrar por esse caminho jamais. Lucas 17, no versículo 30 em diante, fala assim, ó: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvar-la. Amém? Então, o Senhor Jesus está falando aqui sobre a pessoa não voltar atrás na fé. Sobre a pessoa no sentido de que ela estava ali crescendo espiritualmente, né, buscando o crescimento com Deus, de repente ela se volta para a carne, ela se volta para as coisas desse mundo, ela está voltando para trás, está olhando para trás. Então, uma outra maneira que muitas pessoas elas vão se apostatar da fé é da seguinte forma: é se voltando mais para o natural, para as coisas desta vida, cuidando mais dos assuntos desta vida do que da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, do seu crescimento espiritual, da salvação da sua alma. E é o que a gente vê, e muito, meus amigos, muitas pessoas lutando, né, com unhas e dentes, como se diz, para conservar as suas coisas terrenas, a sua vida terrena, mas pouco esforço tem sido feito pela sua vida espiritual. Em outras palavras, estão mais inclinadas para a carne do que para o espírito, para as coisas deste mundo do que para as coisas do reino de Deus. Então Jesus falou: aquele que olhar para trás, né, não é digno, né? Aquela pessoa que volta para trás não agrada ao Senhor Deus. Então nós temos que tomar cuidado também com essa outra maneira de apostasia da fé. Qual é? Se voltar mais para o natural do que para as coisas do Espírito. Amém? Hoje, nesse tempo, nós vemos diante de uma pandemia, de acontecimentos, muitas pessoas ali se voltando mais para quê? Para conservar a sua vida, né? Com medo, se protegendo. Não é errado a pessoa se proteger, adotar medidas de proteção, de precaução, não é errado. Mas nós vemos muitas pessoas exagerando demais nesses cuidados e descuidando da parte espiritual. Deveriam sim adotar os cuidados humanos, naturais,
mas também cuidar da parte espiritual. Mas muitos estão perdendo esse equilíbrio. Estavam na fé, estavam avançando para o alvo e de repente, diante de uma adversidade, começaram a olhar para trás, ou seja, se voltar para o natural, se voltar para a carne, se voltar para as coisas desta vida. Mas Jesus falou: aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Então, há pessoas que estão ali procurando salvar a sua vida, descuidando da vida espiritual, vai acabar perdendo, porque a pessoa não vai ser eterna aqui. Então, ela vai acabar chegando o momento de partir e, não estando preparada espiritualmente, ela vai perder a salvação eterna. Coisa séria, meus amigos, coisa muito séria. Amém? Deveríamos nos cuidar humanamente, sem deixar de lado o cuidado das nossas almas, da nossa salvação, da nossa vida com Deus. Amém? Há muitas pessoas entrando por esse erro e se apostatando da fé que um dia proferiram, que um dia disseram crer. Então, que você e eu, que nós não venhamos cair em nenhum desses erros e nenhum outro. Amém? As maneiras que o diabo tem usado para enganar, recapitulando, primeiro é fazendo a pessoa encontrar meios, ensinamentos para justificar os seus erros, de tal maneira que ela pense que aquilo até está de acordo com a palavra de Deus e não está. Segunda maneira é pessoas se tornando egoístas, pessoas tendo ali um conhecimento muito grande das Escrituras, entre aspas, e começando a falar: igreja sou eu, e se esquecendo do próximo. Então, é um outro engano de Satanás. E o terceiro que nós vemos aqui é a pessoa se voltando mais para as coisas desta vida e deixando de lado, descuidando da sua vida espiritual, procurando salvar a sua vida e acabar perdendo tudo. E aquele Jesus falou que perder a sua vida, por mim, a salvará. Ou seja, aquele que se voltar mais para o lado espiritual, cuidar mais do lado espiritual, é que vai salvar a sua vida verdadeiramente. Amém? Então, faça essa reflexão, analise a palavra de Deus e permaneça nos ensinos de Cristo diante dos sinais do fim. Pois o fim vem, mas é para aqueles que estão longe ou que não estão firmes na fé em Cristo. Se você que está longe se aproximar, o fim não vem para ti, que vem a salvação e a salvação eterna de Deus. Se você que está na fé permanecer firme, o fim jamais virá para ti também. Virá a recompensa, o galardão de Deus. Deixo para a meditação Apocalipse capítulo 22, versículo 10 até o 14. Ali fala, que Jesus logo vem e com o seu galardão para recompensar a cada um segundo o fruto das suas ações. Tenha decisões, escolhas, obras que irão proporcionar, condições de Deus te galardoar, te recompensar. Permaneça na fé, não se deixe enganar, pois a recompensa será grande nesta vida e, sobretudo, eternamente, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos com essa palavra, com essa reflexão, que ela possa iluminar, que ela possa te dar direção, que ela possa te livrar de todo engano do inferno, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.